Olá, eu sou Rodrigo de Godoy e esse é o Sapiência Talks, nosso podcast que trará temas de carreira, habilidades do futuro do trabalho, inovação, reskilling e upskilling para você. Olá de novo, agora aqui com os nossos convidados para o bate-papo de hoje. Nosso papo tem muita coisa aqui para abordar, mas antes de mais nada, quero apresentá-los para vocês, para quem ainda não os conhece. Estou aqui hoje com o Silvio Meira e com a Rosário Pompeia, os dois recém-chegados de Recife. Importamos de Pernambuco esses nossos dois convidados aqui hoje. E para começar, falando em Recife, eu queria justamente que você falasse um pouquinho sobre o cenário de inovação de Recife com o Porto Digital, porque quando a gente fala de inovação, de tecnologia, a cabeça da maioria das pessoas vai, Vale do Silício, Califórnia. Não, santo de casa faz milagre nesse caso, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho desse cenário no Porto Digital, que vocês compartilhassem um pouquinho com a gente essa história. Boa, Rodrigo. É um prazer estar aqui. Inovação vem se distribuindo no mundo de uma forma previsível, mas do ponto de vista da percepção das pessoas, imprevista. Normalmente a gente associa inovação a coisas como essa, que estão na mão de todo mundo. E essa daqui é uma das maiores inovações dos últimos 20 anos, certamente, talvez dos últimos 50. O ponto é que, seja lá qual for o smartphone que você use no Brasil hoje, tem software do Porto Digital nele. Porque são institutos de inovação e negócios do Porto Digital que fazem parte das infraestruturas e serviços das plataformas que estão por trás dos smartphones de qualquer marca. Legal. Inovação de classe global feita no Porto Digital, do Brasil, ou se a gente quiser, como a gente sempre diz em Pernambuco, né? Pernambuco fazendo para o mundo. Antigamente, por causa de uma certa estação de rádio, era Pernambuco falando para o mundo. Ela falava entre Fernando de Noronha e a Colômbia. E isso era o mundo, porque afinal de contas o mundo, como dizia Cícero Dias, começa no Recife. O Porto Digital é um esforço de renovação urbana, fica no centro histórico, cultural e amoroso do Recife, né? No Marco Zero, ali ao redor do Marco Zero, na ilha do Recife. Recife é a cidade capital mais antiga do Brasil, fundada em 1537, e passou por uma fase de imensa glória, basicamente no século XVII e XVIII, e no século XX, a partir dos anos 1970, por aí, o Porto do Recife, que articulava todo esse centro da cidade, sua economia e sociedade, migrou para uma situação 50 quilômetros ao sul. E como aconteceu em todos os portos do mundo, esse centro entrou em colapso. Um colapso que, por outras razões, aconteceu no centro de São Paulo, no centro do Rio, no centro de Belo Horizonte, assim por diante. Em 2000, nós começamos essa política pública chamada Porto Digital, que é uma política pública de desenvolvimento de um cluster de negócios de tecnologia e acessórios, design, legal para tecnologia e assim por diante, no centro do Recife, com 5 empresas e 50 pessoas. Quando começou essa ação? 2000. 2000, mais ou menos 30 anos depois do Porto começar a se mover para o sul. No fim de 2022, eram 360 empresas, 17.200 pessoas e a terceira maior economia do Recife, com 4,75 bilhões de reais de faturamento. Começou com 5 e pouco mais de 20 anos depois... Isso dá uma ideia para a gente do seguinte: políticas públicas são coisas de longo prazo. Não tem essa solução de mandato, não tem essa solução imediata. Se você quer fazer uma transformação na educação de um país, ela vai levar décadas. Se você quer criar um cluster de inovação de classe mundial, vai ser décadas também. Se você quer criar, por exemplo, Recife tem o segundo maior polo de saúde do Brasil. É um polo extremamente inovador do ponto de vista de saúde. Décadas para criar isso também. Não é uma coisa que você faz assim e ele aparece. Décadas. Só para a gente ter uma ideia, e você falou do Silicon Valley, né? Todo mundo começou a identificar a inovação como sendo uma coisa vinda do Silicon Valley depois do começo da internet. As principais empresas de internet estavam no Silicon Valley. Sabe quando foi criada a primeira empresa do Silicon Valley? 1948. Ou seja, muito antes. Levou 50 anos para ter massa crítica e impacto no mundo.
Como que a gente consegue trabalhar essas duas realidades? O tempo necessário para realmente acontecer a mudança e o tempo que as pessoas estão dispostas, as pessoas, né, as organizações, o mundo como um todo, está disposto a esperar. Tudo bem que a gente não tem tempo agora, mas tem um artigo, Rodrigo, escrito numa das revistas mais antigas em publicação contínua no mundo, que é The Atlantic. Esse artigo, se eu não me engano, é de 1870 ou 1850. Basicamente, na época, perto ali da chegada do telégrafo nos Estados Unidos. E o artigo dizia o seguinte: tudo está acontecendo rápido demais. São tantas inovações, com o nome da época, óbvio, né? Tantos novos produtos e serviços, tantas mudanças, que ninguém aguenta mais. Nós precisamos de mais tempo para nos adaptarmos a tanta mudança. 1870. Ou seja, é uma questão que não é nova também, né? Cada época tem seu conjunto de mudanças dramáticas e tem as pessoas que estavam acostumadas com o que estava acontecendo na época anterior, dizendo que está indo rápido demais. Mas se você perguntar às pessoas que têm 17 anos, que têm 10 anos, que têm 20 anos, elas vão achar normal. Tem uma frase do Douglas Adams sobre isso. A frase do Douglas Adams é o seguinte: tudo que já está acontecendo quando você nasceu é absolutamente normal. Tudo que acontece entre você nascer e o seu último grau de formação, seja ele qual for, é uma mega oportunidade de aprender, de empreender, de criar as bases para uma carreira, assim por diante. Tudo que acontece depois que você saiu da escola é o fim do mundo. É aquela coisa que é o videocassete para a mãe dos anos 80, é o celular para a avó dos anos 2000. Exatamente. Você está inserida, né? Bom, só colocando aqui, você faz parte, né, desse ecossistema do Porto Digital. Como que você, né, vivencia e como que você tem percebido? Fala um pouquinho para a gente, você atua na área de marketing, correto? Essa transformação toda que a gente está falando aqui, né, que veio a galope, e a gente hoje, cada vez mais, a gente acompanha que sem marketing digital fica difícil uma empresa se posicionar no mercado. A gente vivenciou a experiência de ter antes a empresa sentada no Porto Digital e chegando no Porto Digital. Então, a gente consegue mensurar quais são os ganhos de você fazer parte de um ecossistema de inovação. Então, antes a gente trabalhava muito sozinha. A gente tinha muito ideia de competição com as empresas. Chegando no Porto, a gente começou a entender o que era colaboração, que a gente poderia colaborar com outras empresas e ser parceiros. E isso transformar a própria Alefil, né? Então, a Alefil trabalhava com marketing digital, mas hoje a gente trabalha em inovação em marketing. A partir do conjunto de pessoas que a gente foi conhecendo. É o dia a dia. É você ir almoçar e você encontrar pessoas de outras empresas que estão fazendo outras coisas que você isso aí tem a ver com o que eu estou fazendo. A gente pode fazer isso. E você começa a construir ali parcerias de negócio. Então, concretamente, a gente aumentou o faturamento da empresa por conta disso. O faturamento da empresa aumentou consideravelmente. E quando que aconteceu essa mudança para o ecossistema do Porto? Aconteceu há uns 5, 6 anos. E foi quando a gente percebeu, a empresa saiu mais ou menos de 7 funcionários para hoje são 25. A gente incorporou um portfólio muito maior de clientes. Então, a gente percebeu que isso, diante dos debates que a gente começava a participar, e das próprias considerações, tanto em relação a algumas críticas que a gente escutava em relação ao próprio trabalho, como também de convidar a gente para outros eventos, né, e com outras conexões. Então, a gente percebeu tanto em faturamento, mas também em metodologia. Por exemplo, foi lá que a gente aprendeu a questão do design, né? A Alefil trabalhava com a abordagem clássica do marketing. E a partir de conversa, a gente foi incorporando inovações de fazer marketing a partir de design. Transformação digital não era uma pauta do marketing, né? Transformação digital era uma pauta específica para quem estava trabalhando com inovação. E aí a gente começou a perceber que a gente precisava fazer a própria transformação digital do próprio marketing, mesmo trabalhando com marketing digital. A gente precisava entender de negócios, os negócios estavam passando por transformação digital. E a gente começou a perceber que a gente também tinha a ver com isso. E aí levou a gente para um outro tipo de patamar de atuação e se diferenciar no mercado do Nordeste. E isso tudo por estar dentro, fazendo parte do ecossistema. A gente tem isso em dados. As empresas que fazem parte do Porto Digital no Recife não são todas as empresas do Recife. E elas crescem 2 vezes mais rápido do que as empresas que estão fora do Porto Digital. Exatamente por causa desse conjunto de efeitos que Rosário
falou. Mas o que é estar em rede, efetivamente? Porque a gente tem uma ideia, né, como ela mesmo trouxe, né? Muitas vezes as ações, isso falando como pessoa física ou como pessoa jurídica, que eu estou lutando com o mercado, né? Eu estou lutando com a minha... Eu sou um competidor nessa corrida, né? E eu estar à frente ou atrás está sempre balizado no outro, né? Você fala que não, que o futuro está em rede. Quando eu penso em rede, eu não estou competindo, eu estou compondo. Mas, efetivamente, na prática, o que significa isso para uma empresa, para o mercado de trabalho, para um profissional, seja ele um profissional, como eu disse, né, na pessoa física ou pensando como um CNPJ, como uma empresa que está atuando no mercado? Veja, tem um conjunto de definições formais para isso, para quem está vendo a gente ali. A gente podia fazer toda uma teoria, enquadrar a coisa aqui e fazer uma teoria de redes, que existe, por acaso, desde o século XVII, uma certa teoria de redes. Existe uma teoria de redes sociais, que vem da década de 30. Mas não vamos falar disso, não. Vamos falar o seguinte, ó. Na prática, estar em rede significa o seguinte: eu não vou fazer tudo que está associado à minha criação de valor. Se eu vou criar alguma coisa, eu estou naturalmente disposto a que outras pessoas façam uma parte do que eu vou entregar para o meu cliente. Ou seja, inovação aberta. Primeira coisa, ou seja, inovação aberta. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é o seguinte: eu tenho que estar preparado para ouvir. A inovação analógica, eu estou preparado para falar. Eu proponho. Eu olho para você e digo, olha, isso aqui é um produto novo. Na inovação aberta, no mundo em rede, você olha para mim e diz, eu quero uma nova solução para esse problema velho que eu tenho. Ou, isso que você fez não é bom. E eu tenho que ouvir. Rede é bidirecional. É conexões, é relacionamentos, é interações, é construção de comunidades. E nas comunidades, a gente coopera, mas a gente também compete. Então, a palavra ou o verbo certo para isso é competir. A gente colabora, a gente coopera e a gente compete. Um exemplo disso são os padrões criados para a internet. Eles foram criados pelos maiores competidores do mundo. Num nível de competição, eles estão se engalfinhando. Microsoft com Google, com Facebook, com Samsung, Apple, todo mundo aqui em cima. No nível aqui embaixo, eles têm que fazer com que esse celular que é de uma plataforma fale com aquele que é de outra. Porque senão esse ia ser um mundo, esse ia ser outro mundo. Haveria muito menos valor. Criar valor em rede é criar valor ecossistêmico. Todos os participantes de múltiplas facetas de entendimento de mundo e de provimento de soluções para esse mundo têm que cooperar de alguma forma para que o valor criado seja criado por todos. Mas, Rodrigo, não é tão fácil assim, não. É isso que eu ia falar. Não é tão fácil. Porque, teoricamente, faz todo sentido isso. A gente podia botar uma linha na mesa aqui entre teoria e prática. Agora você, a voz da prática, me traga, Rosário. Não é tão fácil, Me fale. porque trabalhar em rede vai exigir uma mudança de mindset e de cultura. A gente foi acostumado a estar, voltou fazendo aqui, você não vai saber do que está acontecendo. Então, esse foi o primeiro choque no Porto Digital. Como é que eu vou estar expondo para o meu concorrente as estratégias que eu estou fazendo? Exato. Como eu vou fazer isso? Isso é difícil na prática, de lidar com isso. E como é que às vezes eu vou trabalhar em conjunto com ele? Outra coisa, cultura. São culturas muito diferentes, que vai exigir uma paciência de você lidar com o tempo do outro. Então esse é um grande aprendizado. Mas eu acho que o aprendizado maior que a gente teve, e o choque maior quando chegou lá no Porto Digital, é a possibilidade que eles têm, que eles falam, que eles falavam, que dizem, a gente pode errar. Como assim? A gente não pode errar. A gente veio de uma ordem de que a gente não podia errar. E que o erro, na verdade, é punível. Exatamente. Errar, eu vou perder o cliente. E aí a gente passou a falar para o próprio cliente da gente, ó, a gente pode errar. E isso foi quando a gente percebeu que a gente estava começando a mudar. Então, assim, é uma mudança de concepção e de cultura de mundo muito grande, que ela vai se dando de forma muito gradual. Então, as pessoas vão começando a entender. E a gente vai ter que mudar não só quem está dentro da própria empresa, mas quem está, o cliente, que não faz parte do ecossistema. Um exemplo com base nisso, eu acho que, até para quem é leigo, né,
entendeu? Acho que um exemplo poderia ser do Pix, né? Todos os bancos têm um nível de competição que a gente sabe que é draconiano. Né? É um segmento, né, difícil. Mas se todos esses bancos não tivessem, de alguma forma, participado desse processo da criação do Pix, que é uma coisa que está na nossa vida hoje diária, ou ele ficaria de fora, ou alguma coisa ia dar errado. Os clientes do banco X não têm acesso ao Pix e todos os outros têm. Eu, como cliente do banco que não tem, eu falo, bom, vou mudar de banco, porque se todo mundo tem. Então também é uma forma de inteligência. Ou se o banco fosse grande demais, o Pix não ia dar certo. Exato. Então, Aí é efeito de rede. Exato. Eu acho que isso é um exemplo que, de alguma forma, todo mundo consegue perceber na sua vida do que a gente está falando de construção, de inovação aberta, de rede, de mudança que afeta o segmento e no nível da competição de mercado, né? Silvio, eu queria aproveitar aqui um gancho que você trouxe, falou do artigo do século XIX, 1850, 1870, né? Ou seja, há muito tempo, que as pessoas estavam, né, na época do telégrafo já reclamando que o mundo está mudando rápido demais, o que eu faço, como eu faço, preciso de mais tempo. Eu acho que, mais uma vez, estamos, né, não que não tenhamos vivido constantemente ao longo dos últimos anos, mas mais uma vez um tema que tem surgido em rodinha de conversa de bar, inclusive hoje, é a inteligência artificial. Inteligência artificial, até algum tempo atrás, era algo tão distante que as pessoas lembravam dela quando assistiam o filme do Spielberg. Né? E aí a gente falava, não, imagina, isso é historinha. Agora, com essa questão de chat GPT e todo esse papo, né? Vai roubar meu emprego, não vai? Ou ele é a solução para todos os meus problemas, ou então ele é o grande monstro que está chegando. E aí? Onde que você enxerga realmente que todo esse movimento de inteligência artificial se encaixa no nosso dia a dia? Olha, inteligência artificial não é novidade nenhuma, para começar, né? Isso é uma área de pesquisa da ciência da computação e, em parte, da engenharia da computação há décadas. A gente pode mapear isso para a década de 50 e, do ponto de vista teórico, até para antes. E, para dar uma ideia, o tipo de máquina, ou o tipo de sistema representado por ChatGPT é de uma classe de inteligência artificial chamada aprendizado de máquina, Machine Learning. O primeiro grupo brasileiro de Machine Learning foi montado no Centro de Informática da UFPE em 1978. Ou seja, quase há um século. 40 quase entrava lá. Quase há um século. Pelo professor Clilton Galamba Fernandes. Foi desse grupo, aliás, que se originou a Neurotech, uma empresa do Porto Digital criada no ano 2001, vendida em 2022 para B3, para a Bolsa do Valor de São Paulo, por 1 bilhão e 150 milhões de reais. Concordo. Exatamente. E vem dali. Mas o esforço de criar a Neurotech, que é uma empresa de inteligência artificial para processamento de dados e fazer, a partir daí, análise e tomada de decisão de crédito, por exemplo, entre muitas coisas, levou 20 anos. Então, tem uma área de inteligência artificial, justamente esta, de aprendizado de máquina, esse é o nome em português, que levou à construção do que se chama grandes modelos linguísticos, que é o que ChatGPT é. Na realidade, o que é um grande modelo linguístico? Você pega uma base de informação muito grande, textual, linguística, né? Texto, conteúdo, novelas, enciclopédias, páginas da internet, banco de dados, de notícia, tudo que você quiser, joga dentro de um processo que é chamado de treinamento, e desse processo de treinamento sai um engenho computacional do outro lado, que é capaz, por exemplo, não é a única coisa que ele faz, de transformar perguntas em respostas. Por isso que ele se chama de um transformador. Ele transforma texto num outro tipo de texto. Para a gente reduzir aqui bem muito para o entendimento de quem está vendo a gente e nunca ouviu falar de inteligência artificial e não está interessado nos detalhes, ChatGPT é uma calculadora de texto. Você coloca texto na entrada, ele realiza um conjunto de cálculos sobre o seu texto e ele dá um outro conjunto de cálculos na saída. Com base no conteúdo que ele mapeou. No conteúdo que ele mapeou previamente. No conteúdo com o qual ele foi treinado para responder perguntas. Ele foi literalmente treinado. Um algoritmo foi treinado com um conjunto de dados e vai responder perguntas em função desse treinamento. E ele vai responder perguntas para as quais ele não foi treinado, certo? Ele é capaz de sintetizar respostas
para coisas que ele nunca viu. Ou seja, improvisar. Exatamente. Mas não é improvisar no sentido que a gente está falando. A gente podia chamar de improvisação probabilística, tá certo? Ele calcula a probabilidade de um certo conjunto de palavras articuladas responder a uma pergunta que você fez que ele nunca viu. Ele vai dizer, bom, então, dada essa pergunta que o Rodrigo fez, essa frase aqui, com a probabilidade de 95% de acerto, responde o que ele disse. E ele vai aprendendo com esses acertos e com esses erros? No momento, não. Não. No momento, não. No momento, não. Porque esse processo de treinamento até agora é um processo extremamente caro. Para treinar ChatGPT, o custo computacional em energia, em capacidade de processamento de informação, foi de dezenas de milhões de dólares. Então, nós estamos falando de centenas de milhões de reais, eventualmente. E para você treinar a próxima versão, você vai gastar esse dinheiro de novo. Então o aprendizado não acontece em tempo real. Não. E não é bem verdade que sempre custa dezenas de milhões de dólares. Tem modelos de pequeno porte e baixa complexidade que dá para você treinar no computador da sua casa. Eles não vão fazer o que o ChatGPT faz, mas também o ChatGPT faz um bocado de coisa que você também nunca vai usar. Sim. Tá certo? Qual é o frenesi todo ao redor desse negócio? É o seguinte, ó. O que ChatGPT representa para começar? Tudo que for pergunta e resposta, que a gente já tiver a resposta, está respondido lá. Então, aquele modelo educacional de o professor vai para frente da sala, diz um bocado de coisa, os alunos copiam, ele pergunta na prova, Isso ele faz. e isso acabou. Isso acabou por quê? Porque eu não preciso ir para a escola para responder, certo? 81% da população brasileira com mais de 10 anos de idade tem um smartphone e uma conta de dados. Faça a pergunta, eu vou aqui em ChatGPT, boto a pergunta aqui e vem uma resposta. Normalmente melhor do que a minha, se eu for, por exemplo, uma pessoa que terminou o ensino médio. Se eu for uma pessoa que fez mais ou menos a universidade. Se eu for uma pessoa muito criativa, que tem respostas originais, a minha resposta vai ser melhor. Então, qual é a ameaça que eu vejo, por exemplo, em todas as profissões que trabalham com processamento simbólico? As profissões da sociedade do conhecimento. De advogado a designer, de pessoas de marketing a engenheiros. É que a gente vai ver uma obsolescência muito rápida do profissional criativo mediano. O mediano, na verdade, então, o que você está trazendo não é que o papel, a profissão em si vai desaparecer, mas aquilo que não se destaca vai sofrer consequências. Por exemplo, porque vai ter um comparativo. Não é a consequência mais radical até, não é só o comparativo, Rodrigo. É o seguinte, você pode pegar uma das versões gráficas de modelos linguísticos de grande porte, como Midjourney, por exemplo, e você dizer, desenhe uma capa de revista que está associada ao lançamento de foguetes de grande porte e que tem como objetivo a exploração marciana num contexto onde a plataforma de lançamento é isso, aquilo, aquilo outro, e sai 10 exemplos de capa de revista que um profissional de ilustração levaria talvez 2 semanas para fazer. O problema dele agora passa a ser criar os insumos para que capas básicas sejam desenhadas para ele acelerar a execução daquela capa. Um escritor, um jornalista, por exemplo, pode escrever esse mesmo argumento, escreva uma notícia sobre a visita do presidente X ao lugar Y e a discussão sobre blá, 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 blá. Se o modelo for de tempo real, se ele tiver a informação para isso, volta o miolo de uma notícia todinha, com começo, meio e fim, para você elaborar os detalhes. Então, mais do que desaparecer determinados papéis, eu vou ter que colocar minha inteligência em outro lugar. Né? Não é que necessariamente isso vai deixar de existir. Eu sempre, quando eu bato papo com meus amigos, enfim, eu costumo citar o exemplo da telefonista. Não sei se vocês têm conhecimento, têm lembrança disso, mas eu era do interior. Quando eu era pequeno, muitas vezes você, para completar uma ligação, passava por uma central humana telefônica. Não era às vezes, era sempre antes da central telefônica automática, Exato. Que é uma coisa de depois da Segunda Guerra Mundial. Exato. E no interior demorou um pouco mais do que nas grandes cidades. Então a nossa vivência, apesar de já ser anos 70, 80, ainda tinha isso. Da conexão era uma pessoa, só para quem não sabe, telefonista. Eu quero falar com a tia Maria. Essa pessoa conectava a minha ligação com a casa da tia Maria, fisicamente. Fisicamente. Literalmente usando um... Exatamente. Tem até uma série na Netflix que é As Telefonistas, que fala sobre esse papel. Então, para quem quiser entender o que eu estou falando, que não vivenciou, mas
o que acontece? O papel de telefonista deixou de existir, obviamente, e alguns papéis possivelmente realmente deixaram de existir e outros vão surgir. Mas o que você trouxe é justamente isso. Na verdade, o mais importante, então, mais do que medo do ChatGPT, o que eu tenho que ter é atenção para entender onde que eu serei útil nesse processo, correto, Silvio? Onde que ChatGPT pode ser usado por qualquer pessoa como uma calculadora de palavras? Veja, qual é a surpresa aqui? Nenhuma, certo? Sócrates, o filósofo, era contra a escrita. Pela pura e simples razão que ele dizia, ó, na hora que as pessoas puderem escrever, elas não vão mais precisar se lembrar. Isso acontece com o celular, né? Que eu não sei mais um número. Que não é verdade, e na prática. Mas veja, você não precisa saber o número de ninguém, porque você não deveria saber mesmo. A gente errou nesse protocolo de, quando a gente saiu para o digital com o telefone, ao invés de a gente ter o número telefônico de Rodrigo, a gente devia ter um protocolo, a gente não tem HTTP para página, devia ter um protocolo chamado phone, PHONE, Rodrigo e seu sobrenome, @Brasil, ou qualquer coisa parecida com isso. Tá certo? Feito isso, por que eu tenho que me lembrar do seu número? Você não é um número. Exato. Mas eu acho que nesse debate tem uma coisa que hoje eu estava conversando, todo mundo está conversando sobre isso, né? Sim. Tem uma coisa em relação ao desconforto. Eu acho que a gente, enquanto ser humano, não é acostumado a estar tendo desconforto. E a tecnologia está trazendo muito isso. Muito. Então, a gente está sempre em desconforto. Tá, eu fiz a graduação, tá de boa, não tá de boa, eu tenho que fazer uma pós, eu tenho que fazer um mestrado, eu tenho que fazer um doutorado. Né? Exatamente. E aí, antes era isso. E agora tem uma tecnologia que antes era metaverso, eu tenho que aprender metaverso. Agora é inteligência artificial, eu tenho que aprender sobre isso. E isso tira a gente de uma zona de conforto que mexe com todo mundo. E meu emprego vai ficar como? Então, assim, se a gente fosse pensar, por exemplo, inteligência artificial para o marketing, ela vem para automatizar. E isso vai me ajudar a botar minha inteligência na estratégia. Ela tem uma função de tornar a gente mais inteligente ainda, porque ela vai tirar o lado operacional do que a gente faz. Então, ao invés de a gente estar com esse receio, a gente estaria tendo mais tempo para estar pensando nessa estratégia, mas a gente está com medo de perder o emprego. Exato. Então, a gente está com medo, e a gente está com medo, tenho que aprender mais isso, essa sensação de eu tenho que aprender mais isso, e eu tenho que fazer mais isso, gera uma ansiedade. Então, assim, é um medo, é a zona de conforto. Estava tudo certinho, de repente veio mais alguma coisa. E de repente veio mais alguma coisa. E parece que esse processo de transformação digital é apenas uma questão de tecnologia. Tudo não é. A gente já aprendeu no processo de transformação digital lá antes do metaverso, antes da inteligência artificial, que a gente está falando de cultura e de pessoas. E a gente parece que esquece isso e agora está todo mundo focado, temos que aprender inteligência artificial porque é isso que vai transformar tudo. Não, não é isso. É mais uma ferramenta e vai chegar outra, né? Exatamente. E vai chegar outra e outra e outra e outra. A grande questão é que a gente não tem mais tempo de ficar na zona de conforto. Sim. Né? As coisas estão evoluindo, as coisas estão mudando e a pressão está acontecendo em relação a isso. E aí isso mexe. Deixa eu falar um negócio sobre o que o Zé está dizendo. Veja, aqui tem uma transição radical que é da economia e da sociedade industrial para a economia e a sociedade de conhecimento. Tá certo? Então, na economia industrial, apareceu o automóvel. Certo? Ninguém precisou aprender a fazer um automóvel. E ele era imutável, você não tinha como mexer nele. Você só precisou aprender a dirigir o automóvel, dentro de um certo conjunto de regras. Na economia do conhecimento, de repente você põe no meio da rua uma ferramenta que afeta a vida de todo mundo. E não é você aprender a dirigir essa ferramenta, é você aprender a trazê-la para dentro da sua vida e descobrir como é que ela faz parte do que você vai fazer daqui para frente. É isso que o Rosário está dizendo. A gente tem que aprender coisas novas, não para usar, mas para criar. Esse é o miolo da sociedade do conhecimento. Mas é difícil mudar esse mindset, né? Sim, mas tem também o seguinte, veja, vamos voltar para Douglas Adams. Né? Tudo que acontece, ou já está acontecendo, quando eu nasci, é normal. Sim. Então, nós não estamos falando de mudar mindset para ninguém que está nascendo agora. Vai haver uma transição social e de idade, que as pessoas que estão nascendo agora, que têm 10 ou 15 ou 20 anos agora, estão na universidade, para essas pessoas isso é absolutamente normal. O problema são as pessoas que estão olhando e dizendo, meu mundo caiu. Meu mundo caiu, essas pessoas têm que voltar imediatamente para o treinamento, para a educação, para a absorção de novas fundações de suas performances pessoais e corporativas. Eu posso me colocar na pessoa que está no meio disso tudo.
falando do ponto de vista de idade. Né? Mas eu acho que isso que você trouxe é a questão de você deixa de ser um usuário, pura e simplesmente, para ser um arquiteto. Isso. Para ser um engenheiro, para ser um designer, para ser tudo. Exato. O que você vai construir com essa ferramenta, não é só usuário. A sociedade é outra. A sociedade é outra. É uma mudança gigantesca, né, de paradigma. E eu acho que o que causa também essa angústia é que eu não tenho mais a opção de não estar. Por exemplo, Não é optativo. não é mais opção. Por exemplo, quero pagar em dinheiro uma história. Não, a gente não aceita dinheiro, só Pix. Como é que a gente faz? Tem troco? Não. Tem a máquina. Então, assim, você não tem mais a opção de dizer assim, eu não quero fazer parte disso. Não tem. Porque a mudança é maior que mudança você, é que o seu desejo. Eu, inclusive, lembrei de um vídeo que eu achei sensacional, de humor que eu vi na internet esses dias. Que é justamente uma compra onde a pessoa entrega, vou pagar, ela entrega uma nota de R$100. Aí a pessoa que recebe começa a passar a nota de R$100 no terminalzinho do cartão. Ela fala, não tá funcionando. Aí a pessoa, não, eu tô pagando em dinheiro. Dinheiro? Como assim? Nossa, mas é um papel com cor? Ela, não, isso é uma nota de R$100. Ela, mas o que é isso? É Pix? É contact? É wireless? E é isso, porque a gente, em algum momento, a gente rompe com essa realidade até então, né, comum para todo mundo, e isso se normatiza. Mas é um processo para quem não partiu do zero disso tudo. E aí eu queria aproveitar e te perguntar especificamente no marketing, né? Porque eu acho que um dos aspectos que a gente mais tem ouvido também no mercado com a questão de inteligência artificial eu não vou precisar mais de copy, né? O ChatGPT vai criar todos os meus posts, ele vai fazer tudo o que eu preciso. Não é verdade. Ou é meio verdade, ou é total verdade. Como que você está encarando, né, esse zoom no que diz respeito especificamente sobre marketing digital com relação à inteligência artificial? Depende do profissional que você é. Que é o que o Silvio falou do mediano, né? Exatamente. Então, assim, que ele ajuda a fazer um bom texto criativo, ele ajuda. Ele vai ser muito mais rápido. Por exemplo, eu preciso fazer anúncio. Eu não tenho grana para fazer um bom anúncio com produtor e tudo mais. Mas se eu colocar dentro de uma plataforma X, ela faz automaticamente. Aquele anúncio vai render melhor para mim. Então, ela vai me ajudar nesse processo de automação. Né? Então, ela tem suas vantagens. Ela não vai substituir a estratégia. A estratégia ninguém vai substituir. A ferramenta em si, ela vai estar lá, mas ela só vai rodar bem se eu tiver uma estratégia por trás daquilo. Se eu entender do negócio. Então, a criatividade, ela foi para o campo da estratégia. Ele vai fazer bons criativos, mas eu vou precisar dizer para ele, olha, você vai escrever sobre uma campanha específica para esse tipo de público, porque eu quero resolver este problema. Ele não vai dizer para mim qual é o problema que eu tenho que resolver, eu tenho que dizer para ele. Olha, você precisa resolver esse problema. E ele vai me ajudar. Então, ele vai ajudar se a gente se colocar no lugar de estrategista do marketing. Mas se a gente for se colocar no lugar de tipo, a gente não vai continuar fazendo de forma manual, por exemplo, anúncio. O anúncio, ele está totalmente automatizado. Mas eu não vou automatizar porque eu quero estar lá todo dia vendo, porque eu quero garantir meu emprego, dizer, olha, que eu sou melhor do que a máquina. Não funciona. Vai mudar de... É o que a gente estava falando, a inteligência muda de lugar e o meu valor, o valor da minha entrega também muda de lugar. E tem coisas positivas. Eu vou conseguir organizar dados. A gente mexe com muitos dados e não consegue tirar insights muitas vezes daquilo, porque a gente não tem inteligência para tirar aquele insumo. Todo mundo fala que os dados são o novo petróleo e tudo mais. Beleza, mas a gente pega um monte de dados, um monte de relatórios e não consegue estar dizendo nada. E isso vai ajudar a gente. Então, tem muito mais pontos a favor do que contra. Agora, se você é acomodado, se você acha que seu trabalho é operacional, aí realmente vai ter um impacto grande nisso. Mas vamos ser sinceros, isso daí não é novidade também, né? Não acontece só com a inteligência artificial. Se a gente observar ao longo da história, a gente vê que teve inúmeros. E eu não estou falando só de tecnologia digital, Bom, vamos falar da revolução agrícola, se a gente voltar lá atrás. Mas assim, se a gente pensar em ferramentas que transformam o trabalho humano, a enxada, eu considero uma das ferramentas mais... O arado. O arado, O exato. arado é uma invenção radical. Exato. De 5 mil anos. 5 mil anos o arado tem. Vamos pensar, o jornalismo. Quando chegaram as redes sociais, o que o jornalista mais gostava? Era o furo, né? Você era o primeiro a contar a notícia. As redes sociais chegaram e todo mundo virou, de certa forma, jornalista. Eu não vou disputar com você que está no lugar quem vai chegar primeiro, mas eu posso disputar a qualidade da informação com você.
Você pode dar primeiro a informação que aquilo aconteceu, mas eu vou dar uma qualidade melhor para você. Então, o jornalismo acabou por conta das redes sociais. Não. Acabou uma estratégia que a gente tinha que era do furo. Mas a qualidade a gente pode conseguir competir. Então, depende muito de como a gente está encarando esse tipo de coisa. E a gente vê que começa a ficar mais claro ainda a questão do valor da curadoria, né? Exatamente. Para qualquer coisa. E aí, Rosário, isso que você trouxe, eu acho que me traz na cabeça a questão do valor da curadoria, né? Porque quando a gente pensa a informação solta, isolada, ela pode até, né, ter perdido o valor porque ela está em todo lugar. Mas a curadoria em si ganhou um papel ainda mais importante nesse contexto todo, né? Eu acho que curadoria ela exige que a gente tenha um pensamento crítico. E isso é muito difícil no processo de formação que a gente sofreu durante muito tempo. Né? Você aprendia na escola a decorar. Não necessariamente é você pensar sobre aquele assunto, refletir e dizer até se você é contra ou a favor sobre aquilo. Sei lá, você vai fazer um exercício de matemática, vou dar um exemplo. Se você às vezes não fizesse do mesmo formato que o professor ensinou, mas você chegasse na mesma resolução, não adianta, tem que fazer desse jeito. É assim que você faz a adição, é assim que você faz a subtração. E a gente aprendeu a ser sempre assim. E agora o pensamento é completamente ao contrário. O que você pensa sobre isso? O que é que você traz de novo sobre isso? Como é que você reflete isso? E isso traz um desafio muito grande para quem ensina, processo da educação, por exemplo, né? Para quem é professor. Não é mais você apenas apresentar as informações aos alunos, mas como é que você constrói com os alunos o que eles também têm para ensinar e para aprender de forma compartilhada. Eu acho que a gente está fazendo uma transição quando a gente sai da sociedade industrial para do conhecimento. De novo, é mais uma das transições que está acontecendo. Que é o seguinte, a gente era treinado para repetir o que estava estabelecido. A gente tem que passar a ser educado para entender a complexidade do mundo ao redor e intervir nela de uma forma que a gente nunca foi preparado anteriormente para isso. E acho que por isso a surpresa é tão grande de quem se depara com isso, né? A transição aqui é de treinamento para educação. E não é qualquer educação. É uma educação que está associada a aprendizado. A educação é só a burocracia do aprender. E aí, quando a gente olha para essa diferença entre educação e aprendizado, quando eu aprendo, eu crio competências, o saber e habilidades, o saber fazer. Essas duas coisas têm que andar juntas. Uma das principais queixas das empresas, por exemplo, do Porto Digital, é que os alunos que saem da universidade, eles até sabem coisas, mas eles não sabem fazer as coisas. Que há um canyon, né, separando o saber e saber fazer. O Rosário pode lhe falar há anos sobre os problemas que ela tem na Lefio com isso. Exatamente, porque eu acho que a gente vai ter um problema aí também da academia acompanhar essa evolução. A gente, enquanto pessoa, está tendo dificuldade. Imagina a academia que precisa sistematizar um conhecimento para tornar uma teoria para acompanhar o que está acontecendo. Então, ela tem que correr tanto com aquilo e não dá tempo. E aí sai da universidade e quando vai para o mercado, entra em choque. Como assim? E por quê? Eu estou aprendendo o quê? Então, a universidade não vale de nada, porque o que eu aprendi lá eu não vou conseguir aplicar de alguma forma. Aí começa aquele debate de que o currículo serve para quê? E eu vou só trabalhar, porque lá eu aprendo e o mercado não vai mais exigir também aquela graduação. E aí começa a entrar em choque, né? Porque você também está trabalhando aí hoje com 5 gerações pela primeira vez no mundo. E isso é incrível e é super complicado, né? Porque você tem pessoas com muitas habilidades técnicas e outras com poucas habilidades tecnológicas, mas com maturidade de mercado. E aí como é que essas duas coisas conversam Exato. e dialogam em si, né? Não, e a gente nem vai entrar nesse papo agora, mas a gente começa a entrar em discussões sobre etarismo, sobre um leque de outras questões dessa questão geracional, né? Mas eu acho que esse ponto que você trouxe e que a gente tinha pincelado aqui rapidamente é a questão do lifelong learning. Hoje não existe momento para parar de aprender, né? É fato. Porque você, por maior que seja o seu repertório e a sua bagagem, sempre vai ter alguma coisa nova chegando, transformando, derrubando, né? Fazendo eu ter que desaprender, reaprender e aprender de novo e por aí vai ao longo de toda a vida. Como que as empresas, na visão de vocês, estão se movimentando para se situar, de uma forma geral, né, dentro dessa nova realidade? Lentamente. Mas é um lentamente que já está acontecendo já há algum tempo também, né? Mas acontece que o mundo está progredindo rapidamente. E desse descolamento entre as empresas tendo uma dificuldade muito grande de entender o que está acontecendo.
que é o que provocaria uma reflexão suficiente, pelo menos, para elas começarem a fazer o que deveriam fazer para não só acompanhar. Se você está só acompanhando alguma coisa que está acontecendo numa sociedade em rede, provavelmente você está tão atrasado que seu modelo de negócio não é mais sustentável. E eles detalhes demais, né? Exatamente. Isso pode significar que você está vendo os últimos dias do seu negócio. O tempo de vida das empresas vem caindo desde basicamente a década de 70. Começou a cair, porque na década de 70, se a gente lembrar, começou a aparecer computadores nas empresas. E aí começou a haver uma separação entre empresas que usam computadores e empresas que não usam. Depois entre empresas que usam redes e empresas que não usam. Agora é entre empresas que usam plataformas e empresas que não usam ou que não são plataformas. Breve é empresas que não usam inteligência artificial como fundação e empresas que usam. E por aí vai. O que acontece? Quando você demora muito tempo para perceber o que está acontecendo, você não tem tempo suficiente de reagir. É como um jogo de futebol. Né? De repente, algum atacante, como Vinícius Júnior, pegou na bola. Se ele pegou na bola, você já tem um problema intransponível quase. Você não deveria ter deixado ele pegar na bola. Uma das formas de você não deixar ele pegar na bola é você atacar primeiro o time dele. Porque se ele pegar na bola, é quase gol toda vez. E se ele estiver num certo lugar, a gente está lascado, entendeu? E ainda por cima tem aquela situação de muitas empresas, né, que quando o atacante da empresa pega na bola, os dois goleiros ficam preocupados. Eles não sabem para onde é que ele vai jogar a bola. Tá certo? O próximo goleiro dele fica preocupado. Então a gente tem um problema também nas lideranças, que tipicamente vieram de uma formação de comando e controle e não de criação e habilitação de redes, desse modelo de revolução industrial vigente nas organizações há 150 anos. E esse período de transição agora, ele é tão crítico do ponto de vista da tecnologia de suporte à performance das organizações, quanto da arquitetura de criação de valor nas organizações e das estruturas de suporte aos processos de criação de valor. Quer dizer, existe uma catástrofe quase que total das fundações, existe uma catástrofe nas arquiteturas de criação de valor e nas estruturas organizacionais, simultaneamente. E isso é um ponto de atenção que vai continuar sendo um ponto de atenção por um tempo. Porque a sociedade passou a ser escrita em código. Nos últimos 25 anos, a gente escreveu a sociedade em código. A sociedade é algorítmica. Você usa algoritmos para induzir comportamentos, para habilitar comportamentos, para limitar comportamentos. De todos os tipos possíveis e imagináveis. Para onde você se virar, tem um algoritmo. Se a gente desligar os algoritmos que estão funcionando nessa sala aqui, nesse momento, as câmeras param e a luz apaga simultaneamente. Porque tudo são algoritmos. Para controlar acesso, consumo. Acesso, consumo, geração de energia, bombeamento d'água, elevadores, absolutamente. A gente não está falando só de algoritmo de rede social. Não. Nós estamos falando de algoritmos em todo o campo. Carros não ligam, sinais de trânsito não funcionam, metrô para. Tudo é código. E código é mais fácil de escrever do que você construir uma ponte. E todo mundo pode escrever código, porque código é poesia concreta executável por máquina. Instruções extremamente simples e claras que uma máquina absolutamente determinística executa. Qualquer pessoa pode aprender, num número muito grande de países do mundo, e em escolas de ensino médio de Pernambuco, se ensina código no ensino médio. Você sai do ensino médio sabendo programar. Pega um computador, abre um ambiente, escreve um código para rodar como aplicativo no smartphone. Todo mundo, dado o tempo, vai acabar escrevendo código e modificando a sociedade aos pouquinhos. Todo mundo é uma fábrica. Porque essa questão de sermos construtores já está na cabeça. Comparado com a Revolução Industrial, de repente todo mundo é uma fábrica. Todo mundo mudando a sociedade o tempo todo. Cada um com a sua pequena intervenção. Todo mundo é prosumer. Falando dessa questão de mudança, aí aproveitando aí falas de vocês que sempre estão muito presentes, a gente hoje vive uma sociedade onde eu não preciso ter para usufruir, né? Então a questão do produto em si, tudo é serviço de alguma forma. E vocês falam da evolução do produto para o serviço para a plataforma. O que é essa plataforma? Para a gente conseguir entender efetivamente. Por favor, discutam entre vocês. Veja, para a gente falar bem, de uma forma bem simples, uma plataforma
é um conjunto de infraestruturas, normalmente físicas. Por exemplo, se você é uma rede de varejo que tem um e-commerce, isso são as suas lojas, o seu centro de distribuição, os seus veículos de entrega, mas também são os seus servidores, os seus roteadores de informação, são os seus sistemas de busca dentro do catálogo, são os meios de pagamento que estão disponíveis online. Isso é infraestrutura e serviços combinados já, certo? A infraestrutura tem as coisas mais físicas e os serviços tem as coisas mais abstratas como busca, carrinho, pagamento, algoritmo de entrega e assim por diante. Em cima dessas infraestruturas e serviços, você cria a capacidade de realizar conexões entre agentes em rede, tipicamente pessoas e organizações. Desses agentes em rede, pessoas e organizações se relacionarem, eu saber que você existe e criar uma ligação com você, interagirem, eu te mandar uma mensagem, por exemplo, no aplicativo de mensagens, não só conexões, relacionamentos e interações, mas por causa das interações, num ambiente comum, a gente entender o mundo de uma certa forma. O mundo que a gente vê e sobre o qual a gente fala dentro do WhatsApp, por exemplo, é diferente de uma instância do metaverso. Lá as conexões, relacionamentos e interações criam outros contextos, outras coisas em comum para nós. Então você cria significados. Quando você cria significados em comum e a gente entende dessa forma, isso vira cultura que vira comunidades. Infraestruturas, serviços, conexões, relacionamentos, interações, significados, comunidades. Grupos de pessoas que estão fazendo alguma coisa conexa, conectada, interagindo por causa das mesmas razões. Pode ser de uma torcida de futebol a um grupo de pessoas que participam de um aplicativo de compras online. Isso são plataformas. Desse ecossistema como... Isso são plataformas. Eu acho que a gente confunde muitas vezes plataforma com tecnologia. Total. Totalmente. Totalmente. Né? Eu sei o que é plataforma, eu estou naquela tecnologia. Por exemplo, A plataforma é como se fosse o suporte da conexão. exatamente. Para eu fazer parte de uma plataforma, eu preciso ter uma infraestrutura por trás. Eu preciso ter uma logística, por exemplo. Eu não é só fazer um anúncio para colocar meu produto na rede social. Quem vai entregar? Como é que eu vou precificar isso? Tudo isso eu preciso pensar estando dentro de uma plataforma. Um exemplo, o Waze. Vindo para cá, tem uma batida. Aí eu vou lá e vou fazer parte, eu vou dizer, eu tenho uma batida aqui. Eu estou criando um valor, porque eu estou avisando a outra pessoa que tem uma batida, que ele vai servir para outra pessoa. Então, estou fazendo parte de uma comunidade, estou criando um valor que alguém vai me ajudar também a dizer. Então, essa concepção que você tem do que é plataforma e confunde com ferramenta, com tecnologia, se tornou confuso. Exato. Então, às vezes, a gente não entende do que é um negócio em plataforma, porque também é muito novo, a gente está experimentando isso agora. E fazer negócio em plataforma é mais novo ainda. E não tem nenhum desenho, nenhuma receita que diga, ó, vai por esse caminho que vai dar certo para todo mundo. Cada um vai experimentar e cada negócio tem sua maturidade. E como é que ela vai acontecer? Então, muitas vezes a agonia que eu percebo é, qual é a receita? Vamos tentar fazer... Como faz para funcionar? Né? Não, como é que faz? Como é que o Waze deu certo? Porque é só tecnologia? Como é que o Airbnb deu certo? O Uber deu certo? São receitas diferentes. A Netflix, são questões diferentes. Né? Então, mas perpassa por tecnologia, entender quem são as pessoas, formar a comunidade, fazer um efeito de rede, mas não é todo mundo igual, não é uma receita de um bolo que tipo, agora faz assim que vai dar certo. E a gente estava muito acostumado, na época da Revolução Industrial, a ter essa receita de bolo. Ó, é mais ou menos assim, massifica teu produto e vai chegar o negócio. Agora não é tão fácil assim. Então isso também causa uma certa angústia em relação à plataforma. Porque eu não sei, eu vou ter que testar, eu vou ter que errar, eu vou ter que voltar. E aí tem uma outra coisa que é, eu vou ter que desaprender que aquele planejamento que eu fazia há um ano, ele não serve mais para nada. Porque eu vou ter que replanejar o tempo todo. E sem o senso de derrota e fracasso, né? Do tipo, fazia errado ou fiz errado. Não, só mudou, né? Exatamente. O seu entorno mudou, porque a gente também tem isso, né? A gente carrega, às vezes, esse peso da reinvenção. É como se fosse um atestado de até então eu era ignorante, ou até então eu fazia errado. E não, na verdade é essa mudança constante que impulsiona com que eu tenha que ser parte dessa transformação. Né? É porque quando a notícia chega muito bonita, né? Ela é contada. O sucesso da Netflix, vamos ver o que ela ralou para chegar nisso. Ela ralou um bocado para chegar nisso. O Spotify, que fantástico, mas o que aconteceu antes disso? Então, isso a gente não está aprendendo agora a fazer.
né? E isso causa essa angústia de tipo, me ensina aí como é que tu fez. A gente era muito acostumado com case. Fulaninho fez assim, então bora todo mundo fazer do mesmo jeito. Nem não necessariamente existe um case que se encaixe para sua necessidade ou realidade. Exatamente. Quase nunca tem um. Nunca, né? Porque você está falando de plataforma, infraestrutura, serviços. Serviços normalmente é código. Você vai criar estilos, tipos e modos de conexões que são diferentes. Você olhar para o exemplo de Airbnb, que são viajantes, em sua maioria, que querem ficar num lugar legal, confortável, diferente, sem ser um hotel com um certo grau de pessoalidade, que depende de pessoas do outro lado que estão dispostas a compartilhar no começo suas casas. Não tinha casa como um todo, era só compartilhamento de espaços disponíveis na casa. Isso tem um conjunto de fatores que levam uma coisa dessa a funcionar ou dar certo, que é totalmente diferente do ambiente de streaming de áudio. Que talvez tenha coisas que são completamente diferentes de streaming de vídeo. Que tem coisas totalmente diferentes de plataforma de mobilidade compartilhada. E por aí vai. Então não tem assim, se você for fazer uma plataforma de mobilidade compartilhada e for usar como case uma que já existe, você vai competir onde exatamente? Porque aqui já existe, está anos na sua frente. Eu vou reproduzir esses caras aqui, sim, mas e daí se eles quase normalmente, os que deram certo são globais e estão junto de você. Então, eu vou imitar um gigante global que está aqui do meu lado. Isso é fadado a dar errado. Bom, entendemos um pouquinho melhor aqui o conceito de plataforma, mas tem um outro que também a gente ouve, e não necessariamente todo mundo entende, que é o tal do FIG. De alguma forma está aí distribuído no que vocês falaram, mas efetivamente o que é o Phygital? Você falou, né, que a plataforma, você não pode, não é só a parte da tecnologia, você tem que ter a logística, a entrega, né? Mas, enfim, o que é o Phygital que a gente ouve falar? É a cara de Silvio, complemento. Então começa contigo. Então, o que eu acho que aconteceu, Rodrigo, é o seguinte. A gente vivia no espaço físico. Físico, 3 dimensões. Altura, largura, profundidade e uma quarta que é o tempo. Esse é o espaço onde nós existimos e tomamos água. A água é uma coisa física, sede é uma percepção psicológica de um sentimento físico. E você não vai conseguir mudar isso. Não vai dar para fazer um download de água. Dá até para imaginar um simulador de água como um download, mas ele não vai matar a sede. Ele pode eliminar a percepção de sede, mas não mata a sede no sentido literal. Pegue a dimensão física do mundo e estenda, aumente, habilite com uma dimensão digital. Aumentar, criar mais capacidades para essa dimensão física. Aí você tem um plano físico e digital, onde está, por exemplo, o e-commerce. E-commerce é um conjunto de funções digitais sobre o plano físico. Ele manda copos ou mugs como esse para casa das pessoas. Manda microfones como esse para casa delas. Está no plano físico digital. Se a gente quisesse pensar em onde redes sociais estão, elas estão numa outra dimensão, a dimensão das conexões, relacionamentos e interações. Essa é a dimensão social da realidade. O que é que ela faz? Ela orquestra e articula os artefatos, as organizações, as entidades e as pessoas informatizadas. Isso aqui é um computador que informatiza pessoas. Por acaso ele está conectado. No passado ele não era conectado. Ela orquestra o que está nesse plano aqui. Phygital é o espaço das dimensões física, FI, digital, GIT, social, o AL do fim. Nesse mundo phygital e físico, digital e social não são canais, nunca foram canais, são dimensões de um espaço, as coisas acontecem em fluxos. O que são fluxos nesse espaço digital? São sequências de trocas e interações propositais, eu quero fazer e faço, ou um algoritmo faz ou manda eu fazer. Tipo, dobre seu carro à direita porque em frente tem uma batida. E você, se for em frente, vai para o seu próprio risco, mas ele mandou você dobrar, certo? Sequências de trocas e interações propositais, repetitivas, algoritmos mandando fazer de novo, e programáveis, algoritmos propriamente ditos, certo? Realizadas por agentes em rede, está todo mundo em rede por causa da dimensão social do espaço,
sobre as plataformas da sociedade, sobre as infraestruturas e serviços políticos, econômicos, sociais, religiosos e do que mais você quiser. Esse é o espaço digital. Tudo está acontecendo lá agora. Inclusive, nós estamos aqui produzindo alguma coisa que vai para lá. Só para trazer um exemplo para ver se eu entendi. Vamos pensar o Airbnb, que foi o exemplo que a gente trouxe. O Airbnb, ele está numa plataforma. Isso. Ali eu tenho pessoas oferecendo uma casa e pessoas alugando uma casa, onde eu tenho uma variação. Na dimensão digital aqui, certo? Exato. Que tem uma dimensão social, porque as pessoas dão as opiniões delas sobre... É boa a casa, a pessoa tal. A casa é física. Ou seja, o consumo é algo físico. Eu vou para lá e fico lá dentro. Cozinho, durmo, tudinho. Eu acho que essa história do digital também lembra muito, lá no início, faz muito tempo isso, que a gente discutia até assim. Tenho minha vida online e tenho minha vida offline. Exato. Né? A gente falava muito. O botão de on-off existia ainda, né? E a internet era discada. Isso foi naquela época. Isso aqui eu posso falar, que eu tô falando isso aqui no online. Ninguém vai ficar... E muitas empresas penaram, começaram os manuais dentro das empresas. O que você pode falar, de que você é uma pessoa só, que não existe isso do online e do offline. Eu acho que trouxe muito de que, tipo, existem dimensões hoje e elas precisam ser consideradas. Não existe você no físico e você no digital. Existe você. E o mundo hoje é digital, ele é físico e ele tem uma questão social. E aí eu acho que a gente está começando a entender, até quando fala de mídia, mídia online, mídia offline, divide o plano, divide as questões. E mostrou que, tipo, não existe isso. Né? Não existe. E aí veio um debate muito maior pra gente, que eu acho que quando as redes sociais elas nasceram, elas foram muito mal traduzidas aqui no Brasil. Porque quando fala de mídia social, parece ser que é mais chegada de mais uma mídia. E não um canal de relacionamento, o que ela era na sua essência. Hoje virou basicamente um canal de publicidade mais do que a gente está fazendo, do que necessariamente de relacionamento. Às vezes a gente coloca um post lá e mal se preocupa em saber, em realmente conversar com aquela pessoa, interagir. Então acho que esse fiz talvez meio que dá uma balançada. A gente vê, não existe separação do on com o off. Somos uma única pessoa. E eu acho que isso todo mundo consegue perceber na sua vida. Não tem como você não perceber. Com o celular no bolso, você nunca estará offline. Começa por aí. Nunca. Nem que você não esteja fazendo nada. Exato, nem que você não esteja algum algoritmo está olhando isso. Rodrigo está andando a 6 km por hora na Avenida Berrini, São Paulo, e indo na direção X. Exato. Então, assim, eu acho que isso é um fato totalmente vivenciado pelas pessoas, né? Então, é isso, né? O digital é o que a gente vive, é a nossa realidade hoje, é o agora já, né? Só para repetir, físico ou analógico, digital e social não são canais, são as dimensões de um novo espaço, onde o tempo em que as coisas acontecem é o tempo das pessoas. E aí vem uma coisa para as organizações, né? Uma organização qualquer faz uma coisa que não deveria ter feito para você, por exemplo, entrega um produto errado na sua casa, aí você vê que o produto está errado, aí pega o aplicativo da organização, no seu tempo, recebi o produto errado, e você clica aqui em ajuda e bota recebi um produto errado. Aí a organização, 3 dias depois, diz, qual foi o produto? Você pode nos dizer? 3 dias depois, e ela não sabe qual foi o erro que ela cometeu ainda. Isso é um problema, né? Porque a nossa percepção de tempo, de valor, de serviço, de conexão mudou também totalmente. Ao ponto em que 56% de todas as mensagens enviadas no WhatsApp são respondidas ou replicadas em menos de 1 minuto. Porque eu não estou disposto, enquanto consumidor, a esperar mais do que eu não vai esperar. Não, e como pessoa, você manda uma pergunta para uma pessoa. Visse isso aqui, a menos que a pessoa esteja dando aula, fazendo alguma coisa extremamente complexa, ela deveria responder, certo? É o que a gente chama de atenção parcial contínua. O tempo todo você está prestando atenção parcial a tudo. E esse, por acaso, é o modo normal de funcionamento da humanidade. O modo concentrado fazendo alguma coisa não é o modo original. O modo normal é o seguinte: eu sou um indígena na floresta e saio para procurar o almoço. Se eu não prestar atenção no potencial de almoço e nas ameaças que estão no chão, eu viro almoço. Isso é atenção parcial contínua, certo? Você tem que prestar atenção em tudo que está acontecendo ao seu redor o tempo todo.
2030. Tá, né? A gente ouve muito essa coisa de 2030, tem até um livro onde fala que 2030 vai ser um ano muito importante do ponto de vista de ruptura, e eu estou usando esse exemplo para falar de futuro, na verdade, onde a gente vai ter mais computadores do que mentes humanas, do que cérebros, né, fisiológicos funcionando, mais sensores do que olhos, etc, etc, e que ali a gente vai realmente ter, né, o começo de um novo momento para a humanidade. Usando como exemplo 2030, mas pensando em futuro. O que você vê aí daqui 7, 10 anos, quando a gente pensa de mercado de trabalho, quando a gente pensa de habilidades necessárias, quando a gente pensa de contexto dessa nossa vivência em sociedade digital? Eu espero, né? Eu não sei o que vai acontecer, Exato. mas eu espero. O que você enxerga? E eu acho que a gente vai ter uma sociedade mais crítica, principalmente porque essa nova geração, ela é mais ativista. Ela está mais preocupada com o que vai consumir. Então, acho que a gente vai ter maior atenção às questões das mudanças climáticas, ao que está acontecendo com o clima, ao que as organizações estão tratando seus trabalhadores. Então, a gente vai consumir de uma forma mais consciente, por ter uma geração que em 2030 vai estar muito mais atenta a isso. Ela já está atenta a isso, já vem influenciando, mas eu acho que a gente vai ter um poder maior de influência em relação a isso. Eu acho que a questão da tecnologia vai qualificar o mercado, a gente não vai ter mais, não vai caber mais a desqualificação do mercado, não tem espaço para isso. Eu acho que isso vai ter um processo grande da gente conseguir, de ruptura mesmo, de polarizar um pouco mais isso. Eu acho que a gente vai ter a educação das crianças, ela vai estar já discutindo sobre mídia, que a gente não tem hoje, porque as narrativas estão impactando em democracias, em tomada de decisão em relação ao governo. As crianças já estão tendo maior acesso à informação. A gente vê essas questões que estão acontecendo hoje em relação a massacre em escolas, elas já estão sendo discutidas pelas crianças, então eu acho que as escolas vão começar a discutir com mais responsabilidade o que está acontecendo hoje em relação às mídias. Então, acho que eu apontaria esses 3 caminhos. Aí, estamos falando de 7 anos, 10 anos no máximo, para começar a sentir isso com ainda mais cor, né? E você, assim? 7, 10 anos é pouco tempo. Como você fala, dentro daquela visão de que a gente tem que as coisas acontecem lentamente, né? Pouco tempo. É pouco tempo. Sabe por quê? Você imagine daqui a 7, 10 anos, você vai ter, daqui até lá, se a gente fizer a conta, né, em 7 anos, a gente tem 3 gerações a mais de complexidade computacional, né? Usando uma extensão da lei de Moore. Então, talvez a gente tenha, por exemplo, sei lá, computadores que são 10 vezes mais capazes por aí. Então, um pouco mais. O que dá para fazer com 10 vezes mais capacidade computacional? Dá para fazer um bocado de coisa, mas não é uma coisa absolutamente fantástica. Porque se a gente olhasse e daqui para lá, por exemplo, surgisse alguma coisa, uma ruptura mesmo, que nos desse 1000 vezes mais capacidade computacional, a gente podia ter lentes de contato que são smartphones. Se você tivesse lentes de contato que são smartphones, uma parte do que a gente estava dizendo que ia ser o metaverso, de repente é possível. Se você achasse como fazer uma bateria que coubesse na lente de contato. Ou se você achasse uma forma de fazer com que a energia do corpo alimentasse a lente de contato. Ou se você achasse uma forma de fazer um implante, e isso aqui daqui, já estamos falando de 20, 30, 50 anos para frente, e você fazer um implante de retina que tivesse conectado com a internet. Não é? Mas isso está muito longe. Daqui a 7, 10 anos, eu acho que a gente vai ter ameaças mais graves à democracia. Isso é a primeira coisa. Por quê? Porque a quantidade de rupturas que a gente está observando no espaço de trabalho vai causar um grau muito grande de insatisfação. Por exemplo, as estimativas, antes de colocar a inteligência artificial na equação, feitas no começo dessa década, 2020, era de que em 2030 a gente terá adicionado 15% de desemprego estrutural no Brasil. Desemprego estrutural Desemprego estrutural é aquele desemprego onde a pessoa que se desemprega não vai conseguir um novo emprego. Não volta para o mercado. Não volta para o mercado. Então você imagine um país que tem 15% de desempregados, ter mais 15% de desempregados. 30% de desempregados é normalmente um número bem acima do número que causa grandes crises sociais. Estamos falando de grandes manifestações, estamos falando de rupturas no espaço democrático.
combine isso com você estar num universo onde qualquer um, para qualquer fim, pode, em potencial, criar uma narrativa distópica e antissocial, como a gente vê em escala global, em muitos países, como Hungria, como Turquia e tantos outros. Sem falar, obviamente, na Rússia. E sem falar no grau de autoritarismo do controle da expressão das pessoas e das comunidades na China. Eu acho que vão ser anos extremamente desafiadores. E eu não vejo muita ação estrutural de política pública e muito menos nenhum entendimento sofisticado de parte dos governos democráticos do planeta Terra para lidar com essa complexidade. Então, eu vejo um aumento da complexidade das relações sociais, combinado com um aumento das contradições. Uma das contradições foi, por falta de regulação, a gente ter deixado os principais acionistas de plataformas se transformarem em trilionários, enquanto aumenta radicalmente a diferença entre os que têm e os que não têm. É óbvio que os que não têm hoje têm mais do que os que não tinham há 50 anos. Mas essa diferença cada vez maior, ela é uma ameaça estrutural à democracia também. Sem dúvida. Bom, chegamos ao fim desse bate-papo. Espero que vocês tenham adorado, tanto quanto eu. Poderia ficar aqui por mais 3 horas. Eu acho que tema para a gente falar e discorrer tem, porque tudo isso que a gente trouxe aqui nesse nosso bate-papo é só um pedacinho do chantilly, né? Dessa discussão toda. Então fica aí o gostinho de quero mais, que é importante também para a gente cada vez ter mais conteúdo de qualidade para entregar para todos vocês. Silvio, Rosário, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade, pelo conhecimento compartilhado. O conhecimento a gente compartilha e cada vez cresce mais entre todos os envolvidos. Fica até a próxima e obrigado a todos vocês. E aí, gostou desse episódio? Então, nos siga em uma das plataformas de áudio ou inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative o sininho para receber os novos lançamentos. E se você quiser saber mais sobre nossas soluções, conteúdos gratuitos, convites para eventos e muito mais, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais.